Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Matemática Básica. Tema da aula: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Professor Pedro Fagundes. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver hoje então um pouquinho sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É um conceito importante, né, para a gente saber, principalmente quando a gente for resolver mais à frente as regras de 3. A gente precisa saber se elas são diretas ou são inversas, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com isso daqui. No estúdio da Univesp, o professor Pedro inicia a aula em pé atrás do púlpito e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Com um pequeno controle remoto em mãos, ele se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. Primeiro, né, o que é uma grandeza, né? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, tudo que pode ser medido. Como exemplos, o tempo é uma grandeza, a distância, velocidade, volume, temperatura, corrente elétrica e assim por diante. Tudo que a gente pode medir, a gente usa o nome para isso como sendo uma grandeza. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra também aumenta na mesma proporção. Ou, se uma diminuir, a outra também vai diminuir, mas a mesma proporção. Então, o que significa essa mesma proporção? Precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Se eu tiver x1 e x2, dois valores relacionados a uma grandeza x, que estão em relação com os valores y1 e y2 de uma outra grandeza y, então quando eu faço a razão x1 e y1, isso tem que ser igual à razão x2 e y2 e assim por diante, sempre que eu pegar outros valores com relações. E essa quociente, essa razão, vai ser igual a uma constante k. A razão é escrita em forma de frações. x1 sobre y1 é igual a x2 sobre y2. Então, a divisão de valores dessas grandezas que estão relacionadas uma com a outra vai ser sempre constante. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, eu dobro o valor de uma grandeza, a outra também dobra. Eu triplico o valor de uma grandeza, a outra também vai ser multiplicada por 3. Eu pego uma grandeza e divido um valor pela metade, o outro também vai ser dividido pela metade. Ok? Essa constante k a gente chama de constante de proporcionalidade. Tá? Então, olha, vamos lá, vejamos alguns exemplos. Olha. Medida do lado de um quadrado e o seu perímetro. Né? O quadrado tem todos os lados iguais e o perímetro é somar os lados do quadrado. Então, se o lado do quadrado mede 1, a gente sabe que o perímetro vai medir 4 lados. Se o lado do quadrado medir 2, então fica 2 mais 2 mais 2, o perímetro do quadrado vai ser 8. Se o lado do meu quadrado medir 3, o perímetro vai ser 4 vezes 3, que vai dar 12. Dá até para escrever uma expressão, né? Se o lado do meu quadrado medir x, o perímetro vai ser 4x. Agora observa que se eu fizer para esses resultados, esses valores correspondentes, o quociente, eu vou ter sempre o mesmo número. Né? Quando eu pego 1 sobre 4, ele é igual a 2 sobre 8, ele é igual a 3 sobre 12, e assim por diante, ele vai ser igual a x sobre 4x, ó. Vai dar exatamente 1/4. Todas essas razões são iguais, sempre iguais a 1/4. É uma proporção. Ou seja, o k, nesse caso, a constante de proporcionalidade, é igual a 1/4. Então, essas duas grandezas, medida de um lado e o perímetro do quadrado, são diretamente proporcionais. Se essa sequência de números 3x mais 1 e 15 e 9, 12 e y forem grandezas diretamente proporcionais, são valores relacionados a duas grandezas diretamente proporcionais, qual é o valor de x mais y? Probleminha para resolver, olha. Bom, se elas estão relacionadas por grandezas que são diretamente proporcionais, o quociente 3 por 9 é igual a x mais 1 por 12 é igual a 15 por y. Então está aqui, olha. 3 sobre 9 é igual a x mais 1 sobre 12, que é igual a 15 sobre y. Tá? Então, 3 por 9 a gente sabe que é igual a 1/3. Então, eu vou ficar com x mais 1 sobre 12 igual a 1/3. Daqui eu tiro 3x mais 3 igual a 12, então x é igual a 3. E 15 sobre y também vai ser igual a 3 sobre 9, que é 1/3. Então, vai ficar 15 sobre y igual a 1/3. Multiplica em cruz aqui, olha, o y vai ser igual a 45.
As equações que definem os valores de x e y formam um sistema. Ele perguntou o valor da soma de x mais y, então é 45 mais 3, x mais y igual a 48. Bem? Quando um automóvel é freado, no momento em que sua velocidade é de 27 km por hora, ele ainda percorre 9 metros até parar totalmente. É a distância de frenagem dele. Sabe-se que a distância de frenagem é proporcional ao quadrado da velocidade do momento, da velocidade do momento em que você aciona o freio. Tá? Então, ele é proporcional ao quadrado dessa velocidade, não à velocidade. Determine a distância do automóvel irá ainda percorrer até parar se ele for freado, pisar no freio, quando ele tiver 45 km por hora. Então, se ele tiver 45, se eu pisar no freio, quanto tempo ainda vai percorrer até parar? Bom, então lá, como a proporção é entre a distância de frenagem e o quadrado da velocidade, nós podemos encontrar a constante K de proporcionalidade pelo primeiro caso que ele deu, do seguinte modo, olha. No slide, a equação K igual 9 sobre 27 elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 81. Quando eu tenho uma velocidade de 27 km por hora, eu sei que a distância de frenagem é 9. E a proporção é dada pela distância de frenagem sobre o quadrado da velocidade. Simplificando, isso aqui vai dar 1 sobre 81, que é o valor da constante K de proporcionalidade. Agora, na situação que ele pediu, eu vou frear não a 27, mas com uma velocidade maior. Então, vamos chamar de x a distância de frenagem, quando eu vou frear ele no instante que ele está a 45 km por hora. Então, x sobre 45 ao quadrado, tá certo? Que é o quadrado, que é a relação da velocidade, a proporção com a velocidade ao quadrado. Isso tem que ser igual a k, que é 1 sobre 81. Fazendo as contas, isso vai dar 25 metros. A resolução completa é x sobre 45 ao quadrado é igual a 1 sobre 81. 45 ao quadrado sobre 9 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Portanto, a distância de frenagem desse automóvel, quando você pisa no freio a 45 km por hora, você ainda roda 25 metros até conseguir parar totalmente o seu veículo. Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando elas têm comportamento contrário, né? Uma aumenta, a outra diminui, na mesma proporção. Então, quando as duas têm o mesmo comportamento, uma aumenta e a outra aumenta, é diretamente proporcional. Se uma aumenta e a outra diminui, é inversamente proporcional. Mas sempre tem essa expressão aqui, olha, na mesma proporção. Cuidado, mas por fim nós vamos entender bem por que isso. Então, suponha que você tem x1 e x2, dois valores da grandeza x, que estão relacionados com os valores y1 e y2 e uma outra grandeza y. Se elas são inversamente proporcionais, então o produto de x1 por y1 vai ser igual ao produto de x2 por y2, igual ao produto de x3 e y3, assim por diante. Isso vai ser sempre constante, K. Quando é diretamente proporcional é o quociente, quando é inversamente proporcional é o produto desses valores. Esse K também é chamado de uma constante de proporcionalidade. Né? Então, por exemplo, a velocidade média e o tempo para percorrer uma distância fixada. Suponha que você vai fazer uma viagem de 100 km. Tá? Se você for a 50 km por hora, o tempo de viagem será de 2 horas, ou 120 minutos. Se você for a 75 km por hora, o tempo de viagem será de 1 hora e 20, ou 80 minutos. Percebam, né? Olha, aumentou o tempo, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo de viagem. Se você for a 100 km por hora, o seu tempo de viagem será de 1 hora, que dá 60 minutos. Então você está aumentando a velocidade e está diminuindo o tempo de viagem. Isso está dando uma coisa indireta, inversa. Tá? Assim nós temos essas sequências numéricas. 50, 75 e 100, velocidade. 120, 80, 60, que é o
tempo de viagem em minutos, tá bom? As duas sequências numéricas mencionadas pelo professor são organizadas entre parênteses e com vírgulas separando os números. Essas grandezas vão ser inversamente proporcionais se, quando eu fizer o produto de duas a duas na mesma ordem, elas derem constante. Então, quando eu faço o produto, 50 vezes 120, 75 vezes 80 e 100 vezes 60, eles estão todos iguais a 6.000. Esse é a constante de proporcionalidade, tá? Então, um outro exercício aqui, olha. Ana quer dividir 228 pontos para compor a média final de 3 alunas, em quantidades inversamente proporcionais às suas faltas. Sabendo que essas alunas faltaram 1, 3 e 4 faltas, possuem 1, 3 e 4 faltas durante o curso, quantos pontos cada uma irá receber? Bom, nós vamos denotar por A1, a aluna que teve uma falta, por A3, a aluna que teve 3 faltas, e A4, a aluna que teve 4 faltas. Ou seja, essa é a quantidade de pontos que cada aluna vai receber. Tá certo? Então, A1 é a quantidade de pontos que a aluna que teve uma falta vai receber, e assim por diante. O que nós temos de informação? A soma desses pontos tem que ser igual a 228. E eles são inversamente proporcionais a um número de faltas. Então, a aluna que teve uma falta, eu multiplico por 1, a aluna que teve 3 faltas, eu multiplico por 3, a aluna que teve 4 faltas, eu multiplico por 4. Esses números têm que ser constante igual a K, porque eu quero dividir de maneira que seja inversamente proporcional às faltas. No slide, as duas expressões explicadas pelo professor. A1 mais A3 mais A4 igual 228. A1 vezes 1 é igual a A3 vezes 3, que é igual a A4 vezes 4, que é igual a K. Bom, então eu vou tirar aqui dessa expressão, você pode tirar, por exemplo, que o A3 vale 1/3 do A1 e o A4, usando essa igualdade aqui, olha. Na segunda expressão, o professor destaca a igualdade de A1 vezes 1 igual a A4 vezes 4. Vai valer 1/4 de A1. Então eu escrevi tudo em função do A1. Posso jogar na primeira equação agora, e eu vou ficar com uma equação que só tem A1 agora. A1 mais 1/3 de A1, mais 1/4 de A1, 228. Né? O mínimo entre 3, 4 e 1 a gente sabe que é 12. Portanto, resolvendo aqui, eu vou ter que o A1 vai ser igual a 144. A resolução completa fica A1 mais 1/3 de A1 mais 1/4 de A1 igual 228. 12A1 mais 4A1 mais 3A1, tudo sobre 12, é igual a 228. 19A1 é igual a 2.736. A1 igual 144. Bom, só A1 é 144, o A3 era 1/3, então é 48, e o A4 é 1/4 do A1, 36. Então a aluna que só teve uma falta vai ter 144 pontos, a aluna que teve 3 faltas, 48, a aluna que teve 4 faltas, igual a 36 pontos. Tá bom? Olha, suponha que você tem ABC e XYZ, sequências inversamente proporcionais. Então, se você pegar ABC e os inversos de XYZ, 1 sobre X, 1 sobre Y, 1 sobre Z, essas são diretamente proporcionais. A relação que existe entre inversamente proporcional e diretamente proporcional. E é muito simples a gente verificar isso, olha. Como elas são inversamente proporcionais, eu sei que AX, BY, CZ, faço o produto dos pares aqui certinho, na ordem, vai ser constante igual a K. Tá, mas eu quero mostrar agora que quando eu pego os inversos, elas são diretamente proporcionais. Eu tenho que mostrar os quocientes. Então, se eu pegar o A e dividir por 1 sobre X, isso dá o AX, que vale K. Está aqui, ó, AX igual a K. O B dividido por 1 sobre Y, isso é igual a BY, que também vale K. E o C dividido por 1 sobre Z dá CZ, que também vale K. Portanto, o A, B e C é diretamente proporcional a 1 sobre X, 1 sobre Y, 1 sobre Z. Então você pode usar, sabendo que é inversamente proporcional, usar a relação de proporcionalidade direta para poder resolver também algum exercício. Por exemplo, ó,
Reparta o número 52 em partes inversamente proporcionais aos números 2, 5 e 6. Então, basta repartir 52 em partes diretamente proporcional, olha lá, tá vendo? Ele pediu inversamente, mas eu posso fazer repartir esses valores em partes diretamente proporcionais aos números que são inversos a esses, a meio, 1/5 e 1/6. E fazer isso a gente sabe como fazer, olha. Vou chamar de x, y, z os valores já repartidos, nós temos que o x vai ser meio de k, da constante de proporcionalidade, o y é 1/5 de k e o z é 1/6 de k. Somando tudo, eu sei o valor que vai dar, x mais y mais z, 52, e agora está todo mundo dependendo da constante k. Então é só substituir, olha, metade de k que é o x, mais 1/5 de k que é o y, mais 1/6 de k que é z, igual a 52. Vai cair nessa equação, o mínimo, né, entre 2, 5 e 6 é 30. Então eu vou ter que o valor do k, da constante de proporcionalidade, é 60. No slide, o término do cálculo. 15k mais 6k mais 5k, tudo sobre 30, igual a 52. 26k igual a 1560. K igual a 60. Abaixo a conclusão. X igual a meio vezes 60, que é igual a 30. Y igual a 1/5 vezes 60, igual a 12. Z igual a 1/6 vezes 60, igual a 10. Portanto, quais são os números depois que eu reparti? O x era metade, então vai ser 30. O y é 1/5, então vai dar 12. E o z é 1/6, vai dar 10. Né? Se você somar, 10 com 30, 40 mais 12, 52, que eu queria repartir. Tá bem? Eu posso ter um problema que envolva várias grandezas proporcionais, mas umas direta e outra inversamente. Então, se uma grandeza x for diretamente proporcional às grandezas y1, y2, yn, e inversamente proporcional a outras grandezas z1, z2, zm, então essas grandezas juntas vão satisfazer a seguinte relação, olha. O x vai ser 1k, uma constante, que vai multiplicar y1 vezes y2 vezes yn, essas são as diretamente proporcionais, dividido por z1, z2, zn, zm, as inversamente proporcionais, sendo k uma constante. E isso ajuda a gente a resolver também alguns problemas, principalmente quando a gente for trabalhar com as regras de 3 compostas lá na frente. Tá? Mas, por exemplo, olha, em um gás, a pressão P é diretamente proporcional à temperatura T e inversamente proporcional ao volume V. Tá? Sabendo isso, escreva a relação que expressa esse fato. B, acha o valor da constante de proporcionalidade, sabendo que a temperatura de 30, o volume é 60 e a pressão é 2. Eu estou omitindo todas as unidades, cada um tem o sistema de unidade e você pode trabalhar com o sistema de unidade que tiver um problema. Então a solução é o item A. Simples, ó. A pressão é igual a K vezes T sobre V, diretamente proporcional a T, inversamente proporcional ao volume V. Tá certo? Até tem uma fórmula que vocês conhecem na física, que é a PV igual a nRT. É a mesma fórmula. No caso, a minha constante K, lá você tem uma constante N, que é bem definida em função do tipo que você está trabalhando de gás e assim por diante. A segunda já é para usar a fórmula. Ele quer saber qual é o valor do K se eu tenho uma pressão de 2, com a temperatura de 30 e o volume de 60. Então é só substituir na fórmula. Olha. Você vai ter que o K é igual a 4 no item B. Tá bem? A equação completa é 2 igual a K vezes 30 sobre 60. K igual 2 vezes 60, tudo sobre 30, resultando em 4. Cuidado! Existem grandezas que parecem ser diretamente proporcionais, mas não são. Não é só olhar o comportamento, cresceu, cresceu, diminuiu, diminuiu. Também vale para inversamente proporcional, tá? Cresceu, diminuiu, não é só isso, precisa tomar muito cuidado, olha. Vamos fazer um exemplo aqui, olha. Vamos pegar a medida do lado de um quadrado e a sua área.
Será que elas são diretamente proporcionais? A gente sabe que se o quadrado tem lado L, a medida da área é L quadrado. Tá bom? Bom, dessa forma, olha, se o lado mede 1, a área do quadrado é 1. Se o lado mede 2, a área do quadrado é 2 ao quadrado, 4. Se o lado medir 3, a área do quadrado é 3 ao quadrado, 9. E assim por diante. Se isso aqui for, veja, está crescendo o comprimento do lado, está crescendo a área do quadrado. Então parece que elas são diretamente proporcionais. Elas têm o mesmo comportamento, isso é verdade. Mas se para ser diretamente proporcionais, os quocientes têm que ser iguais. Então vou fazer o quociente de 1 por 1, quociente de 2 por 4 e o quociente de 3 por 9. 1 dividido por 1 vai ser igual a 2 dividido por 4, vai ser igual a 3 dividido por 9? Isso teria que ser constante. Mas esses números são todos diferentes, né? Eu tenho 1, que é diferente de meio, que é diferente de 1/3. Portanto, na verdade, essas grandezas, elas não são diretamente proporcionais, porque elas não são nem proporcionais. Então, tomar cuidado, não é só olhar o comportamento, é verificar se realmente elas são proporcionais, para depois saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? As grandezas não vão ser diretamente proporcionais. Na verdade, elas não são nem proporcionais. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição: texto Sérgio Silva. Revisão Keiko Trida. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo.